Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a você se inscrever no canal e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. O nosso tema: aumente a sua fé. Quando a gente fala de fé pequena, fé grande, você não quer entender? Então, nós vamos entender através da palavra de Deus o que significa ter fé grande e fé pequena. Quem usou esse termo foi Jesus mesmo. Ele, para algumas pessoas, ele diz, grande é a tua fé, elogiou. E para outros ele disse, pequena a sua fé, necessário aumentar. A fé ela é medida em centímetros? Não, a fé é medida de outra forma. Jesus, em Mateus capítulo 8, ele tem um encontro com um centurião. Ele está em Cafarnaum e um centurião, que era um romano que era idólatra, que cria em deuses romanos, um romano que acreditava também no seu dinheiro, que com o dinheiro ele podia comprar todas as coisas. Este centurião tem um encontro maravilhoso com Jesus. Vamos ler? Mateus capítulo 8, no versículo 6, está escrito, o centurião diz, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Essa conversa é profunda. Porque este homem, para chegar até Jesus, ele teve que ter a humildade de reconhecer que o dinheiro dele, que podia pagar os melhores médicos romanos, não trouxe solução. Os melhores médicos não conseguiram curar o seu servo. Esse servo era amado como filho. E este homem, aqui está escrito que não era apenas uma paralisia, ele sofria horrivelmente. Ele devia ter dores ou dificuldade de respirar, nós não sabemos. Só sabemos que o relato dele para Jesus é, ele sofre horrivelmente. E quando nós falamos é um quadro crítico. Este homem deve ter tentado, como eu disse, médicos romanos, os melhores remédios ele deve ter trazido de Roma. Mas nada, absolutamente nada, trouxe alívio ou solução para esta situação. Então este homem que morava em Cafarnaum, ele ouvia falar que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, era poderoso, que as enfermidades se submetiam a ele, que os demônios se submetiam a ele, que não havia situação impossível para ele. Este homem, ele começou a crer. Bom, se os deuses romanos nada podem fazer, e ele pode, porque o poder dele é muito maior do que o dos deuses romanos. Se eu que sou homem, eu dou ordem aos meus soldados e eles realizam, se o imperador romano dá ordem a mim e eu realizo, então Jesus ele dá ordem às enfermidades e elas se submetem, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem um senhorio absoluto sobre tudo e sobre todos. É esse nível de fé que este homem tinha. Ele tinha certeza absoluta que bastava uma palavra de Jesus e tudo mudaria. Este homem que tinha acabado de ter um encontro com Jesus, ele não se sentia digno, porque ele reconheceu que ele era um homem pecador, que ele tinha falhas. Mal reconheceu que ele já era muito amado pelo Senhor e que ele já estava purificado e santificado. Mas este homem, ele serviu de exemplo para todos que estavam ao redor, porque ele chamou a atenção, como um centurião, um romano, foi procurar Jesus, todo mundo ficou atento. Será que ele vai mandar prender Jesus? Será que ele vai castigar Jesus? Não, este homem chega humildemente e faz um pedido e ao mesmo tempo faz uma declaração de fé linda. A fé, quando falamos de grande fé ou pequena fé, você pode medir a fé por centímetros? Existe uma unidade de medida para você medir a fé? Não. Então vamos ver o que Jesus quer dizer, porque é ele que diz sobre pequena ou sobre grande fé. Este homem, para Jesus, tinha grande fé, porque para ele não precisava nem tocar, não precisava nem entrar na sua casa, bastava uma palavra e a enfermidade seria
totalmente eliminada, porque ela se submeteria ao poder do Senhor Jesus. Jesus disse, a sua fé é grande. Jesus ficou admirado com essa fé. E Jesus disse, vai ser feito conforme a sua fé. Bom, esse é um assunto muito importante. Vai ser feito conforme a sua fé. Tem pessoas que chegam para orar, bom, se der certo, tudo bem, se não der, eu já esperava que não desse certo. Isso não é fé. Vai ser feito conforme a sua fé. Você ora, apresenta a Deus na certeza de que Ele vai agir, porque Ele é poderoso, porque para Ele nada é impossível. E vamos ler o que aconteceu. Jesus disse, tudo bem. No versículo 10, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Primeiro Jesus, depois que ele ouviu essa afirmação do centurião, Senhor, não precisa ir na minha casa não, manda uma palavra e eu sei que vai acontecer. Que nível de fé linda. Então Jesus primeiro falou com as pessoas que estavam ao redor dele. É a mesma coisa que Jesus tivesse dito, olha, as pessoas, vocês ouvem a minha palavra dia e noite e não creem. Olha este homem, ele ouviu falar que eu faço milagres e ele acreditou. Então ele tem mais fé do que vocês. E Jesus virou e falou, eu vou fazer conforme a sua fé. Jesus hoje vai realizar conforme a sua fé. Mas você precisa, no nosso momento de oração, chegar com a certeza absoluta diante do Senhor de que Ele é poderoso para tocar na vida do teu filho, do teu marido, da tua esposa, que Ele é poderoso para quebrar as correntes da depressão, da ansiedade, da opressão, dos vícios, do pecado. Ele é poderoso, Ele pode realizar qualquer coisa. Você tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu creio, basta uma palavra tua. Bom, momentos depois, ainda em Mateus capítulo 8, os discípulos entram com Jesus no barco para ir até o outro lado do lago. E então está escrito do outro lado do lago de Genezaré ou do mar da Galileia. No versículo 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. E os discípulos ficaram desesperados, porque a onda, a despeito deles serem pescadores, a maior parte, as ondas cobriam o barco ficou cheio de água, Jesus estava dormindo, parecia que Jesus não estava fazendo nada. E eles não fizeram uma declaração, Jesus, nós não temos uma fé firme, mas nós acreditamos, Senhor, se o Senhor se levantar agora e repreender o mar e o vento, nós cremos que essa tempestade vai cessar. Não, eles reclamaram. O Senhor não se importa não, o Senhor está dormindo. O Senhor não se importa que a gente está sofrendo, que a gente está perecendo, vamos morrer. Isso é uma declaração de incredulidade. Que pequena fé. Eles foram reclamar, eles não foram orar com fé, eles foram reclamar. E Jesus se levantou, repreendeu o vento, as ondas, mas Jesus disse para eles, e eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito no versículo 26. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. Você viu o que Jesus diz? Homens de pequena fé, vocês reclamaram, vocês não oraram, vocês não fizeram uma declaração. Poderia até ter falado com Jesus, deveriam sim ter falado com Jesus, mas com fé. Jesus, olha a nossa situação, mas basta uma palavra tua e tudo vai ser solucionado. Não, eles só disseram, Jesus, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Quantas vezes você reclama e não ora? Agora é a hora de você orar. Tenha grande fé. Pequena fé ou grande fé é o tempo que você permanece crendo.
aquele centurião, ele permaneceu crendo, ele foi até Jesus crendo, ele chegou diante de Jesus crendo, e ele recebeu a palavra de Jesus crendo. Os discípulos entraram no barco crendo, chegou a tempestade, já pararam de crer. Então, grande fé é permanecer crendo quando há o conflito ou quando as coisas pioram. Tenha grande fé e vamos orar agora com grande fé em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar neste momento, Senhor, por aqueles que estão vivendo grandes problemas, tanto a causa do centurião quanto a tempestade eram problemas acima da capacidade daqueles homens de enfrentarem. Mas para o Senhor não há impossível. Eles apresentaram diante de Ti e bastou uma palavra Tua e tudo foi revertido em bênção. Por isso, Senhor, aqui nos comentários e nas orações estão sendo entregues a Ti causas absolutamente irreversíveis. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nos chegamos com grande fé até o Senhor, clamando, Senhor, que o Senhor envie uma palavra. Basta uma palavra Tua e tudo será revertido em bênção. Basta uma palavra Tua sobre todas essas causas, sobre todas essas situações. Basta uma palavra Tua e, Senhor, a cura vem, a libertação, a restauração, a restituição. Em nome de Jesus, amém e amém. Creia, exercite a sua fé, tenha grande fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Compartilhe essa oração, deixe o seu like e até daqui a pouco no nosso próximo vídeo.